Tá mastigando? Dá boa noite. Não, rapidinho, filho. Não seja. Ó, vamos falar só um oi, então? Só um oi. Fala oi. Não quer? Hoje não quero falar nem oi. Tá bom, então. Vai lá. Você não quer falar nem oi hoje? Não quer? Meu Deus. Pegou minha água. Pegou minha água e foi embora, gente. Só Deus na causa, né? Daqui a pouco você volta, bebezinho, viu? Pra falar pelo menos um tchauzinho. Deixa ele, que aqui nessa casa ninguém é obrigado a nada, né? Então, mais tarde ele vem aqui, caso ele não durma, né? Ele vem dar um tchauzinho pra vocês, que agora ele tá aprendendo a dar tchau. E tá uma coisa assim muito linda. É, gente, que eu tava pensando em conversar com vocês hoje sobre como falar, se fala, se não fala, né? Pra criança que ela é autista, né? Ou até para o adulto, ou para um adolescente, para alguém assim que você. Porque muita gente hoje está não se auto-laudando, né? Porque precisa de um médico, né? Tudo dentro dos conformes lá, com o pessoal da psiquiatria e da neurologia, né? Mas assim, a gente consegue pontuar várias coisas. Tem vários sitezinhos que disponibilizam, né? Coisas assim bem próximas do que os médicos pedem. Só que claro que você vai fazer os seus testezinhos ali, você vai fazer a sua pontuação e a partir dali você vai buscar, né, um profissional para te ajudar com isso. Mas isso aí eu tô falando mais para adultos que que acham, né, que possam estar dentro do espectro autista também, que possam ter TDAH ou alguma outra coisa assim, algum transtorno neurológico que dificulte alguma coisa na vida dele, que ele venha a ter prejuízos por conta disso. Então, no caso dos adultos, você vai falar ou você não vai falar para as pessoas que você está dentro do espectro autista, né? No caso dos adolescentes, você vai falar ou você não vai falar para os seus colegas de sala, para suas coleguinhas, para seus colegas, né, para seus amigos, pessoal do trabalho? Como é que você vai lidar com isso? E os pais? Eu sou avó, mas estou no lugar de mãe também, tá, gente? Como que a gente lida com isso quando o nosso filho ainda é criança e chegamos a essa conclusão de que ele é autista, independente do nível de suporte, né? Pronto, autista, pronto. Porque agora não tem mais essa de, é Asperger, né? É com altas habilidades, é super inteligente, é isso e aquilo. Para a Organização Mundial da Saúde, no DSM-5, é autista, todo mundo é autista. E essa palavra agora veio assim, né, para um alívio, eu acredito. Para um alívio de muita gente. Mas tem gente que ainda prefere não falar, né? Manter ali o seu diagnóstico guardado por semanas, meses, anos. E até porque esse é o prazo em que as famílias precisam mesmo para lidar com a situação, com o novo. Só que assim, se a sua criança ou você tem muita dificuldade, muito prejuízo, e as pessoas, e você não consegue mesmo esconder por muita estereotipia, por um social extremamente prejudicado, né? Você não, a criança não tem muito ali a consciência do que é o autismo e tal. Como é que a gente faz? A gente fala para os outros ou não? E se for para falar, como é que a gente fala isso? Então, gente, é assim, meu ponto de vista, porque esse canal é meu para eu falar meu ponto de vista, tá? Mas vocês podem falar o de vocês também. Comentem aqui, por favor. Debatam comigo o assunto, eu adoro. Já aproveitam, já curtam também a live, já compartilham a live. Porque isso aqui é um negócio muito legal de ser falado. E olha como esse tema aqui é muito legal. Tem gente que a criança tem o laudo, mas ela é um nível 1 de suporte. Então, algumas mães preferem
não falar para ninguém e deixar a criança lá no nível 1 de suporte dela e usar aquele laudo só numa hora assim, X mesmo que precisa, né? Porque o 1 de suporte, ele tá dentro do espectro autista, não é à toa, ele precisa de suporte. Só que ele vai precisar menos em quantidade e em potência menos do que os outros 10 níveis, mas o nível 1 também vai precisar, então por isso que ele também está dentro do espectro autista. E aí, o que que acontece? Esse nível 1 de suporte, a criança, o adulto ou adolescente, gente, eu não tô lendo nada, tá? É que eu fico rabiscando aqui minha agenda, porque eu tenho um... Eu vou tirar daqui, porque eu fico rabiscando e vocês ficam achando que eu tô lendo aqui alguma coisa. Pronto, me livrei. Eu tenho mania de ficar rabiscando, daqui a pouco o meu caderno tá todo riscadinho ali. A criança com nível 1 de suporte, ela tem mais noção, ela tem mais ciência do que acontece com ela, né? Então, a nível 1 de suporte é um nível que você simplesmente precisa conversar com ela, com a criança, com o adulto, com a pessoa, sobre o autismo, sobre como que funciona o cérebro dela. É claro que isso você vai trazer de bases científicas, com os neuros, os médicos, né, as pessoas, e é claro, com o histórico dela, porque sem a gente, que é mãe, que acompanhou ali, os médicos não vão saber nada, porque a nossa criança reconhece a gente. Então, dali você. O que que eu orientaria alguém fazer se alguém me perguntasse, né? Eu contaria, sim, para a criança, assim que desce. Olha, fez lá os testes e tal, pra gente ver, e deu, você tá dentro do espectro autista. Filho, olha, é assim, assim, assim. Coloca só as coisas positivas dele. Por que que ele está dentro do espectro autista? Ah, porque você tem a memória assim, porque você faz isso assado, porque você é assim assado. Ah, mas e os pontos negativos? Não tem muito ponto negativo, meu amor. O social do autista é assim. Mas você pode trabalhar nisso para melhorar nisso, trabalhar naquilo para melhorar naquilo. Evitem falar com as crianças como os médicos falam com a gente. Ai, seu filho nunca vai fazer tal coisa. Ai, o seu filho talvez ele nunca fale. Nossa, seu filho nunca vai poder fazer uma prova. Nossa, seu filho não vai aprender a fazer tal coisa. Então, assim, tem médicos que deixam a gente bem com medo, né? Deixa a gente lá no chão mesmo, deixa a gente apavorado. E aí tem mães até que desiste, fala, ai, o médico falou que não tem jeito, é assim mesmo, vai passar a vida toda assim. Isso aí acontece mais com os níveis 3 de suporte, né? Mas os níveis 1 de suporte, eles têm bastante consciência. Então, eles ouvem, sentem, né, as piadinhas atrás deles, quando ele passa, né? Se ele faz alguma coisa, a pessoa percebe ali que os outros adolescentes não fazem, não agem daquela forma tão inocente, tão, né, parecendo assim, que é imaturo demais para a idade, que é brincalhão demais e fala brincadeira sem noção, e que deixa o ambiente assim difícil das pessoas lidarem com aquela situação sem maldade, porque ele pensou de uma coisa, fez, e aí a sociedade vem em cima dele. Por quê? Porque para a sociedade, se você não tem um laudo, se você não mostra, se você não está ali provando que você agiu daquela forma, não é porque você é abestalhado, ou porque você não sabe nada, ou porque você é um bebê, ou porque você é doido, ou porque não sei o quê. Você tem que mostrar para a sociedade que você tem tal coisa para que eles te deem pelo menos um suspiro. Por exemplo, a sua criança vai chegar em casa e vai começar a te perguntar, né? Ô mãe, eu sou doido? Tu falou, lógico que não, né, filho? Como assim você é doido? Não, porque fulano falou que eu sou doido. Porque as crianças autistas, eles se comportam mesmo de uma forma peculiar, né? Tem muitas formas assim que eles brincam e que as outras crianças não brincam, não conseguem nem fazer. Tem umas posições aqui que o Davi faz que as outras crianças, se for fazer, se machucam. E ele faz muito de boa. Gira muito rápido, não fica tonto, né? Tem coisas assim diferentes no autismo que as outras crianças não vão entender. E aí alguns ficam até com um certo tipo de inveja, né? Porque é uma alta habilidade, é uma coisa diferente que nem todo mundo consegue fazer e eles conseguem, parecendo super fácil. Já outras coisas que todo mundo praticamente consegue, para eles é um bicho de sete cabeças, não entra na mente.
E aí começa os pejorativos. Nossa, sou o mais burro da sala. Nossa, eu não sei o quê. Ih, professor, isso aí já é não sei o que lá. E aí a criança começa a fazer o quê? Não saber o que está acontecendo com ela, porque ela não tem um laudo, ela não tem um diagnóstico, ela não tem uma conversa com a família sobre isso. Todo mundo esconde, ninguém fala nada, é os cochichos pelos cantos, e só briga com um lá fora, briga com outro lá fora, porque a criança chega reclamando, mas a criança fica com a autoestima lá no chão, né? Porque os coleguinhas não perdoam, qualquer coisa é aquele fuzuê no ouvido. A criança ela não consegue entender por que que ela é daquele jeito, por que que ela sente tanta agonia para falar quase nada ali para outra pessoa. Por que fazer uma pergunta tão simples de, por exemplo, olha, você sabe onde que fica tal rua? Gente, tem criança autista que fica perdido e fala, e fica perdido um tempão, porque não tem, não sei, eu não sei o que acontece porque eu sou autista, mas eles não perguntam para as pessoas como que pode sair daquilo. Olha, como que eu posso ir para tal lugar? Gente, criança pequenininha. Para você na rua, "Ah, você viu minha mãe? Ah, o nome dela é fulana." Eles conversam com a gente, principalmente quando estão se sentindo perdidos, mas as crianças com autismo têm essa dificuldade. Então, assim, tentem falar com eles sobre o autismo e abordem sempre a forma positiva. Todo mundo tem pontos muito fortes, até os que têm bastante dificuldade, até os níveis 3 de suporte, que eu já deixo o nível 3 de suporte assim com bastante dificuldade, porque é a realidade, tá? Não tô aqui falando que o Davi é incapaz, é isso, é que não é nada disso. Ele tem todo o potencial dele que vai ser trabalhado e uma hora ele vai atingir o potencial dele para a vidinha dele, né? Desculpa. Mas aí a sua criança, ela vai poder ter em quem confiar, que você conversa com ela. Quando ela chega em casa choramingando, você já tem ali uma coisa para falar, né? Tem livros que ajudam, tem um monte de coisa para falar, para tirar seu filho daquela fossa que os coleguinhas colocaram, simplesmente porque ele deu uma resposta que faz todo sentido, mas que para a sala não faz sentido, sabe? Sabe aquela coisa assim? Uma pessoa faz uma pergunta, aí você fala, nossa, mas faz sentido, né? Geralmente as crianças pequenas deixam a gente assim, né? Não deixa de ter razão, mas tipo, o contexto não foi daquele jeito, né? Não é daquela forma que aquela palavra ia se encaixar ali naquele momento, e a criança falou e a gente, realmente. Então, a criança, ela precisa saber, gente, é um direito dela. Mas aí agora as pessoas que vão falar precisam saber falar, né? Não é chegar lá falando, olha, tá vendo? Bem que eu vi que você era assim, bem que eu vi que você era não sei o que lá. Porque é um tal de xingar as crianças de tanta coisa pejorativa que o pessoal se xinga assim normalmente, né? Se chama de doido, de burro, de retardado, de não sei o que, de não sei o que, nas brincadeiras entre as pessoas. Mas quando eles falam com a nossa criança autista, é porque naquele momento a nossa criança não conseguiu fazer aquela atividade ou aquela coisa lá, o que foi pedido, com a mesma agilidade, o mesmo êxito ou o mesmo raciocínio. Só que aí tem a parte, né, da superdotação e da altas habilidades, que geralmente estão presentes no nível 1 de suporte. Os outros níveis também podem apresentar isso, mas os níveis 1 de suporte tem mais gente, né, assim, que tem essas altas habilidades e fica tudo bem para a vida. E aí ninguém fala nada, né? Tudo, nossa, maravilhoso. Fulano, nossa, meu filho é muito inteligente, meu filho faz isso, meu filho. O seu filho vai precisar de suporte, mesmo ele tendo toda essa inteligência, porque ele está dentro do espectro autista. Então, a inteligência dele, que ele tem muito, vai ser para aquele campo ali que ele gosta muito, sabe? Vai ser sobre aquele determinado assunto e tal. Mas vai ter coisas corriqueiras do dia a dia que ele vai ter dificuldade. Tá? Então a inteligência dele monstrão, que tem que colocar ele lá em cima, que tá no topo, só tira 10 do CDF da sala e fala não sei quantas línguas, vai deixá-lo de calças justas ou de saias justas na frente das pessoas e alguém vai ter que dar um suporte para ele. Então é melhor que já dê o suporte em casa, né? Já sabendo, olha, você pontuou aqui, né, para autismo, tá? Você deu nível 1 de suporte, você tem as habilidades, eu queria de não sei quantos milhões, mas a gente vai ter que trabalhar tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque você tem dificuldade nessas áreas aqui, que são geralmente as áreas mais corriqueiras de casa mesmo. Botou a roupa, tá lavando o sapato,
dar um recado a alguém, né? Receber uma visita de uma forma mais amistosa, coisa assim social mesmo, né? Que vai impactar um pouco ali no social dessa pessoa e que aí gera o prejuízo, né? Os outros níveis, que eles têm um pouco menos de compreensão, eles vão ser menos depressivos do que os níveis 1 de suporte, eles vão tentar menos contra si próprio, né? Por conta da dificuldade de compreensão deles, do que o outro tá rindo deles, mas, por exemplo, o Davi não vai perceber que a pessoa tá rindo dele, vai achar que tá rindo com ele, ou pra ele, sabe? Não vai achar que tá rindo dele. E a pessoa nível 1 de suporte sabe que tá rindo dele, e se não sabe, alguém fala, olha, tá rindo de você, viu? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é muito importante que a pessoa saiba da sua condição, né? Tem uma passagem na Bíblia que todo mundo fala, eu não sou muito de ler a Bíblia, né? Mas como todo mundo fala, acaba ficando assim no popular. Descubra a verdade, ela te libertará. As pessoas usam para muitos contextos isso aí, essa frase, e eu nunca percebi tão certa que ela se encaixa no autismo, gente. As pessoas precisam saber, tá? As famílias precisam estar cientes de quanto de suporte que a sua criança precisa. E outra coisa, não, você não consegue fazer tal coisa. Esse não consegue não existe. Temos que riscar esse ele não consegue fazer tal. Você não consegue fazer tal coisa. Você consegue fazer tal coisa, meu amor, só precisa treinar um pouco mais. Ó, você precisa fazer tal coisa aqui, então nós vamos treinar a tal hora, para tal dia você tá, ó, potente nisso aqui. Essa parte aqui você nem precisa mexer, porque isso aqui você já tira de letra, você já aprendeu isso, então vamos passar para frente. Evitar muito dizer que a criança não consegue. Principalmente falar para os outros, ele não consegue fazer isso não. Ó, fulano, segura, ajuda aí que ele não consegue não, que não sei o que, sabe? Tá ali fica por perto, faz aquela proteçãozinha assim e tal. Pergunta se quer ajuda, vê com muita dificuldade. Amor, você quer ajuda? Quer, filho, ajuda? Amigo, você quer ajuda? Vai perguntando, né? Tem lugares que eu vou que tem criança autista que os pais deixam um pouco mais livre, né? E daqui a pouco a criança tá lá se debatendo em alguma coisa e eu vou lá e eu ajudo a criança. Pergunto, você precisa de ajuda? E aí, eu já sei que é pelo olhar, pelo jeito de vir falar comigo e tal. A gente já sabe. Então, os coleguinhas de sala também sabem. Só que não tem o laudo, não tem ali como ele se defender. Então, ele é o doido da sala, ele é o abestalhado, ele é o que ninguém quer, ele é o que ninguém quer no grupo, ele é o que, sabe, assim, é tudo o negativo. Sendo que se você contar para o seu filho, conversar com ele e já ir colocando na frente dele as qualidades dele, que eu tenho certeza que são muitas, né? E a gente sabe, ele vai se empoderar, ele vai saber lidar com aquelas situações da melhor forma possível. Ele não vai ficar peitando aquelas pessoas lá porque elas estão tirando sarro e eles ficam lá desesperados tentando fazer alguma coisa. Eles não sabem, gente, fazer sozinhos, né? Uma briga ali, você acha? O moleque chega lá, te dá um chute lá, eles ficam em pé, gente, olhando assim, procurando alguém, às vezes não sabe nem quem foi, fica assim perdido, né? Então a gente precisa dar o suporte para eles. Filho, olha, fulano falou tal coisa. Age dessa forma, mas tipo assim, normal. Não aquele maquinário, nossa, olha, você, se fulano fizer isso, faz tal coisa. Porque eles não são doidos, né? Eles são autistas. São pessoas com cérebros diferentes. A gente só precisa ter a abordagem certa para falar com eles. Não a abordagem certa, mas a forma menos dramática de falar sobre isso, porque tem gente que faz um drama tão grande que parece que a criança vai cair ali num buraco e é para tapar o buraco para ninguém ver a criança, né? E eu sou super contra. Eu acho que a criança ela tem o direito de saber e a sociedade também. Eu coloco o cordãozinho no Davi e saio. Por quê? Porque isso não deixa de ser uma defesa para eles e para a gente também. Porque você ser chamado, a pessoa chama seu filho de tudo quanto é nome, ver seu filho chegar em casa chorando, não revidou nada, não sabe nem o que é aqueles nomes lá, aquele menino lá que é acostumado a brigar igual o galo de briga com os colegas, não sei aonde, fala com ele não sabe nem revidar, porque não é da índole do autista ficar brigando assim, jogar aquelas palavras de baixo calão, falar aquelas palavras pejorativas para as pessoas, eles não fazem isso.
né? Mas aí os outros percebem que eles não fazem e quer montar em cima. E aí como é que a gente faz? A gente fica em casa com o coração na mão, porque é um franguito vai bater no nosso grandalhão, porque o nosso grandalhão não sabe se defender, porque não tá na índole dele se defender. Então o que é que a gente tem que fazer? Conversar, explicar, fazer com que ele pesquise sobre, né? O que é o autismo? Pesquisa, olha, filho, tal coisa, olha, essa historinha fala de fulano que tem autismo também. E é claro que cada um é um, né? Cada um é diferente, cada um vai fazer de uma forma. Mas a melhor opção, no meu ponto de vista, é que você fale sim para sua criança e para as pessoas em volta ali de você. E quem xingar seu filho, você processa. E aí, você tendo o laudo, você vai lá e processa. Entendeu? Que aí eu quero ver neguinho ficar xingando e batendo a sua criança. Só vai fazer isso se você ficar calada. Se você ficando calada ou calado, você vai estar querendo ou não do lado da outra pessoa. Mesmo que você não seja contra o seu filho, mas você vai estar do lado da outra pessoa, entendeu? Ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir desamparado. E eu tô falando isso por causa própria, tá? Que já aconteceu isso comigo, já aconteceu aqui algumas vezes que já passei por algo assim, inclusive em escola, né, de professores, né, ficar chamando a pessoa de mesmo de coisa de simulado, vagabundo, não quer nada com a vida, e não sei o quê, e a pessoa lá quieta, com a cabeça baixa, morrendo de vergonha, de desespero, de levantar a cabeça porque sabia que estava falando com ela, né? Então, assim, é muito ruim. E aí vem a evasão escolar, ai, eu não quero ir mais para a escola, porque isso, porque aquilo, às vezes nem falam com a gente. Se ele não sabe que ele é autista, ele não se entende, então ele não vai falar. Vai achar que aquilo é coisa dele mesmo, da cabeça dele, pronto. E a pessoa vai chamar ele de doido, ele vai aceitar aquilo e vai ficar lá, no quarto, trancado, porque ninguém quer ver ele, que toda vez que alguém vê ele, fala alguma coisa e ele não sabe se defender. Então, ponto de vista para vocês aí, galera, contem sim, conversem com seus filhos sim, peguem todos os pontos fortes que eles têm, porque eles têm muitos, tá bom? Somos pessoas, cada cérebro é único, é um mundo único, todos maravilhosos, cada um no seu, cada qual, mas todo mundo tem potencial pra caramba. Os níveis 2 e 3 de suporte, eles sofrem um pouco menos com isso, né? Quem sofre mais com nível 2 e 3 de suporte são os cuidadores e os pais, né? Que é quem recebe a carga negativa. Porque a criança, ela percebe, mas ela se dispersa rápido. Pega o hiperfoco dela ali, já vai brincar, não liga muito. Porque fulaninho ficou rindo, gargalhando no cantinho, imitando, não sei o quê. Pro Davi, por exemplo, a criança fazer flapping, pra ele não é ofensa nenhuma. Tem mãe que acha que é ofensa. Nossa, ficou lá imitando meu filho, eu nem ligo. Começou a imitar o Davi e fala, olha, Davi, o amiguinho fazendo o mesmo que você, amor. Aí eu vejo a mãe que as mães cutucam, para de fazer isso com o menino, tá vendo com o menino, não sei o quê. Aí eu já chego e eu falo, oi, tudo bem, tudo com você não? Fulano, então, fulano, esse é o Davi. Oi, Davi. Aí já fica assim, toda com vergonha. Por quê? Porque sabe que tava fazendo coisa que para algumas pessoas é errado, né? Você fica imitando o outro, chacoteando com o outro e tal. Então, assim, eu escolhi não me chatear, tá, com isso. Eu escolhi ficar do lado do Davi, eu escolhi fazer tudo o possível para que ele fique bem. Então, eu não sei o nível de compreensão dele em relação a esse tema, mas eu sempre falo para ele. Teve uma vez que eu achei até que ele estava bravo comigo, e eu acho que ele estava mesmo, porque eu estava falando sobre autismo e falando Davi, não sei o que, Davi, não, porque é autismo do Davi, não sei o que, Davi é autista, não sei o que, é autista. Aí ele veio e ficou bravo comigo, né, quando a gente tava vindo embora. Eu parei, agachei, como eu sempre falo, falei assim pra ele, olha só, eu tava falando de você, que você é autista, porque você é autista. E não tem nada de errado em você ser autista, tá bom? Você é o meu neném, você é o meu bebê, você é o meu amor, mas você é autista. O seu cérebro é diferente do cérebro de outras pessoas e tá tudo bem, porque todo mundo é diferente, né? Olha como eu sou diferente do vovô. Olha como a Mariana é diferente de você. Então, eu vou mostrando que todo mundo é diferente, que tá tudo bem ser diferente. O caso é que as pessoas que se acham superiores acham que o diferente, eles separam, né? O diferente bom e o diferente ruim. Mas quando se trata de uma pessoa humana ali, uma pessoa que não tá fazendo maldade, não tá fazendo mal nenhum pra ninguém, não tem por que ficar categorizando as pessoas dessa forma. Se é autista e tem altas habilidades, nossa, só falam no Messi. Ai, mas o Messi é autista, gente. O Messi é único. Poucas pessoas têm a possibilidade do Messi, autista ou não, né? Olha aqui o Messi. É maravilhoso, cara. Aí ele é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa e ele é
autista, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ele só tem uma coisa a mais no currículo dele que veio dar pra ele um pouquinho mais assim de poder, né? Que a inteligência dele é lá nas alturas, que ele tem um drible maravilhoso, que ele ganha todos os jogos e tudo, mas o pessoal foca no Messi. Fala, Davi é autista. O Messi é autista. O que que ele faz? E aí as mães ficam tristonhas. É porque o meu é nível 3, né? Não faz nada, não sei o quê. Eu falo, como assim? Ele faz um monte de coisa. Gente, imagina, criança maravilhosa dessa. Ele não faz o quê? Jogar bola igual o Messi? Mas quem é que joga bola igual o Messi? Gente, vamos para a realidade, tá? Aí fala Messi, Bill Gates, só pega lá os tops dos tops, né? Aí aparece alguém na televisão, é rico, famoso, milionário, é autista, nossa, viu? Não deixa de ser um lado positivo que essas pessoas conhecidas, né, muito conhecidas por sinal, venham e tragam também seus diagnósticos para que a outra parte da população cabeçuda entenda que tá tudo bem, né? Que não é uma doença, não é uma coisa ruim, não é um negócio assim. E que as famílias são assim mesmo, são diferentes, cada pessoa é do jeito. Mas que ninguém é igual ao Messi, ninguém é igual ao Messi. O Messi é único. E o Davi é único também. E a sua criança com certeza é única também, maravilhosa do jeito dela, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai direcionar nossas crianças para que elas aprendam a se defender da melhor forma. Não deu certo se defender? E tem gente falando tal coisa? Vai lá e processa. Capacitismo, preconceito, tal coisa. Vai, gente, mas não tenham medo, vão mesmo. Nossa, mas dá uma trabalheira. Da trabalheira é você ficar sua vida inteira levando seu filho que nem estava precisando passar para psicólogo, psiquiatra, para ser medicado, para se livrar de pensamentos pejorativos que as pessoas colocam na cabecinha dele, sendo que ele não é nada disso, né? Não tem ninguém doido, ninguém retardado, ninguém doente mental, ninguém nada aqui. E aí mesmo essas pessoas com essas dificuldades, com essas limitações, elas precisam ser respeitadas também, precisam de tratamento e não é da conta de ninguém que a pessoa está passando por esse processo e com certeza ela e a família sofrem bastante, com certeza, né? Sofrem horrores, então não é legal, tá? Nossa, cadê fulano? Menina, tá tão mal a coitada da mulher porque o filho surtou, aconteceu não sei o que, aconteceu não sei o que, tá internado, tá internado. Nossa, misericórdia. Gente, a pessoa tá buscando ajuda pro filho. Precisou institucionalizar a pessoa? Leva, né? Não é deixar perdido na rua, os outros fazendo o que quer. A gente não pode ficar julgando as pessoas. Olha como eu começo já a mudar, né? Já começo a ficar nervosa, porque é cada coisa que eu vejo que só Jesus na causa. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do tema, que vocês pensem, né? Quando as pessoas foram falar com vocês que fulano e beltraninho, não sei o que, é autista, não se espantem, não façam cara de dó, porque não tem motivo para ter pena, sabe? Porque o que nós mães, avós, parentes das nossas crianças com dificuldades, com algum tipo de limitação, não é a pena de vocês, dózinha de vocês. Pra gente não ter nada, não vai acrescentar em nada vocês sentirem dó, né? Ai, meu Deus, coitado de Jesus. Não sintam dó. Simplesmente tenham empatia e respeitem. Pode ajudar de alguma forma? Pergunta. Olha, eu posso te ajudar de alguma forma? Não pode? Tá tudo bem também, tá? Se a pessoa precisar da sua ajuda e ela ir lá e te pedir ajuda, ajude, porque ela poderia precisar de qualquer uma outra coisa, né? E você estaria lá. Por que você não vai estar lá para uma situação dessa assim também, né? Então, assim, galera, não é romantizar. Nossa, a Alessandra fala do autismo como se fosse assim, a coisa mais fofa. Não é a coisa mais fofa. A gente tá educando pessoas. É muito difícil, tá? É muito complicado educar pessoas, independente de ter autismo ou não. O caso é que quando você tem uma limitação ali naquele cérebro, que você não consegue acessar aquele cérebro com a sua informação que você está levando, você não consegue trocar ali um conhecimento com aquela pessoa, fica mais difícil, né? Mas uma criança também que não quer aprender aquilo naquele momento e você vai lá forçar também é ruim, né? Vamos respeitar as pessoas, não desistir. Porque tem gente que fala, não quer de jeito nenhum, deixa, ele não quer aprender isso. Não é bem assim. Vai aprender, não precisa ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a uma semana, pode ser quando ele tiver com vontade, pode ser no dia que um coleguinha chegar e chamar e ele se empolgar. A gente tem a vida inteira pela frente, né? A gente todo mundo vai aprender as coisas. Então, esse negócio de
Fala, não fala, o que falar, quando falar, vai variar muito de família para família, mas o importante é que o indivíduo que tenha o transtorno precisa ficar ciente de que ele funciona daquela forma por este motivo, tá? Não é pelo motivo que fulaninho, beltraninho, não sei quem tá falando, até porque quem é fulaninho, beltraninho na fila do pão para falar que alguém é ou deixa de ser alguma coisa, sendo que o nosso cérebro e nosso coração só a nós e a Deus pertence, porque ninguém mais consegue conhecer de fato. Às vezes nem a gente conhece a gente mesmo, né? Por isso que a gente precisa da ajuda dos médicos que estudaram mais cérebros, milhares de cérebros foram estudados, né? Teve todo aquele monte de gente trabalhando dia e noite para poder descobrir tal função do cérebro, tal comorbidade do cérebro, tal coisa, tal coisa. Então, a gente que não sabe, a gente que não estudou, né? Ficamos só comendo pipoca no sofá. Desculpa. A gente vai atrás dessas pessoas, desses livros que essas pessoas de mentes brilhantes escrevem, para nos dar ali um suporte, para nos dar ali um pouco mais de clareza, né? A gente vai lá, a gente lendo muito, a gente pega inteligência de tudo quanto é gente brilhante e a gente traz para o nosso conhecimento, traz para o nosso dia a dia e aplica na nossa vivência com as nossas pessoas que nos circundam nos nossos ambientes. E fica muito melhor, viu, gente? Quando a gente começa a descobrir as coisas, que a gente prova ali que é aquilo mesmo e tal, né? Poucas coisas você fica assim, ah, mas será que é? Será que é? Vai nas fontes seguras que você vai ficar de boas. Então, você vai lá nas fontes mais seguras possível, né? Pega sempre uma outra opinião, procura um outro profissional da mesma área, de área parecida, conversa com pessoas que trabalham, né, assim, no setor, psicólogo, psiquiatra, neuros, tem uma porrada de gente da área da saúde, né, que conhece. E aí, vocês têm que ter um pouco de cuidado, né, galera? Porque tem gente da área da saúde que não tá nesse patamar do mental, tá mais pro físico, né? Tá mais pra osso, tá mais pra não sei o quê, e não entende muito bem sobre, né? Teve um dia, um casinho pequeno, teve um dia que eu fui levar o Davi num dermatologista, infelizmente esqueci o nome dele aqui pra eu mandar um abraço, né? Mas o Davi tava com molusco contagioso e eu levei no dermatologista, e o dermatologista analisando e eu falando sobre o autismo do Davi e tal, e ele todo interessado, me deu maior atenção e tal. E aí, gente, vocês veem que eu falo mais que a boca, né? Mais que o homem da cobra. Eu olhei pro médico e tive a pachorra de perguntar: Você tem certeza que é molusco contagioso? De tanto que eu estou já treinada a questionar. Então, questionem. Vai pagar mico? Vão, mas é melhor pagar mico e descobrir do que não pagar mico e ficar com a dúvida e todo mundo enrolar a gente à torta e à direita. Então, eu pergunto, e nisso eu perguntei para ele e ele falou o seguinte para mim: Você tem certeza que ele é autista? Aí eu falei, tenho, porque a gente já fez todos os exames, né, com os médicos e tal. Aí ele, então, eu tenho certeza que é molusco contagioso, porque eu estudei, né, vários anos sobre doença de pele e não sei o que lá. Então, fique tranquilo que é sim molusco contagioso. E do mesmo jeito que você entende muito sobre autismo, eu entendo muito sobre pele e tá tudo certo. Aí eu respirei fundo e falei, podia ter passado sem essa, né? Mas já foi, então tudo ótimo. Mas eu queria mesmo ter ali a certeza de que não era, né? Tipo, vai que é uma verruga, ou vai que, sei lá, a gente andava muito, que foi bem próximo ali da pandemia, a gente andava muito lá pro lado de Poços de Caldas, até fazenda, essas coisas assim, e de repente vai que é carrapatinho, algum bichinho assim, né, que tá lá. Mas é um vírus, e aí ele falou que ele conhecia de pele e eu acreditei nele, tá? Então era molusco mesmo. Depois fizemos uma cirurgia aí, que eu postei o videozinho, que já bateu quase 2 milhões de visualizações aí no TikTok, né? Que é o Davi entrando para fazer a cirurgia e teve uma boa interação com o enfermeiro e eu postei e super viralizou, né? Ficou assim maravilhoso. Os dois vídeos do mesmo dia. Um tá com 1.800.000 e outro com mais de 1 milhão, lá também. Então, assim, a partir daquele dia eu comecei a postar coisas
no TikTok sobre o Davi e a minha convivência com ele. E agora eu tô dando continuidade a falar um pouquinho mais sobre coisas que eu leio, coisas que eu converso com as mães, novidades que eu trago, assim, de outras vivências com outras pessoas que não sejam minha vivência mesmo, mas que eu acho interessante, né? Tipo esse do falar ou não falar. Tem muita família que tem muito receio de falar sobre isso, principalmente quando a criança é nível 1 de suporte, que dá para enganar bastante, né? Só que assim, você engana a grosso modo, né? Assim, mas qualquer pessoa que vai conviver com a sua criança no dia a dia vai notar uma diferença, vai te chamar e te falar, né? Aí pode ser que te fale só elogios, assim, 100% elogios, porque a sua criança pode ser a criança que não reclama de nada. Ela pode ser aquela criança, como que é o nome? Eu sempre esqueço o nome dessa palavra, gente. Que é a criança que é calma demais, sabe? Quietinha demais. Ela é ativa, não é inativa o nome, é algo assim, sabe? Esqueci. Mas enfim, é aquela criança que ela não se manifesta, que ela não responde, que ela não sai da sala sem pedir permissão, que ela levanta a mãozinha e pergunta se pode falar, que ela segue todas as regras que a professora determina, né? Ela senta sempre na mesma cadeira e quando alguém senta, ela vai lá até a professora pedir pro coleguinha sair, porque ela não vai lá brigar com o coleguinha igual os outros, que senta no colo, sai, a carteira é minha, não sei o que, fala aquela briga toda. Ela não vai fazer isso, então essa criança vai ser simplesmente o anjinho da sala, a fofura da sala, o mais educado, mais isso, mais aquilo. Só que depois que ele sai dali, que ele cresce, as coisas mudam, tá? A sociedade vai querer daquela criança que só tira 10, que é inteligente, que suspende a mão para perguntar, que é muito educado, que já viajou por um monte de lugar, isso e aquilo, vai buscar naquela criança uma postura que o autismo não vai permitir que ela tenha, né? Não vai, o autismo não vai permitir que elas se reúnam ali com o grupo para fazer trabalho de boas, sempre. O grupo vai sempre deixar ela de lado, que todos os convites, no início ele sempre vai dizer não, ou se vai, vai toda assim e tal, e não interage ali, os amigos começam a se afastar, e essa pessoa, ela começa a ficar sozinha até dar, né, acontecer alguma coisa dela conhecer alguém, né, que gosta dela do jeito que ela é e tal, e siga a vida, mas algumas pessoas, mesmo nível de suporte, não casam, né? Tem muita dificuldade de arrumar namorados mais tarde ou namoradas, né? Nem todo mundo, tá, gente? É porque o autismo ele é bem assim, mas tem uma grande parcela de pessoas que fica com bastante dificuldade, inclusive pessoas que têm as famílias desreguladas, aquelas famílias que tem muita briga em casa, né? Que os pais falam de qualquer forma com os filhos e vice-versa, aquele ambiente caótico que frequenta escolas caóticas, onde todo mundo se desrespeita. Então, essas crianças elas têm sim que serem poupadas de algumas coisas e elas podem fazer isso até sozinhas, se elas souberem quem são elas, com quem, o que elas carregam, como que elas conseguem lidar com aquilo, né? Elas conseguem sair mais rápido de alguma situação e não entrar em crise, conseguem sair mais rápido de alguma situação ou de uma forma mais assertiva, e vai para casa e não precisa ficar lá no quarto chorando, né? Porque fica no quarto chorando, não come, né? Fica lá ouvindo a mesma música não sei quantas vezes, aí, ai, menino, tá ficando doido, às vezes não sei quantas vezes. Não é, porque aquela música traz coisas boas para ele, ele precisa ouvir aquelas músicas mais vezes para se regular. Então, é um hiperfoco. O autista nível 1 de suporte, ele tem hiperfoco, sim. Ele tem movimentos repetitivos, sim. E tem também movimento estereotipado. Só que quando eles vão crescendo, eles vão diminuindo, vão mascarando aquilo, né? De acordo com os toques que a sociedade vai dando para ele. A criança tá ali, a criança tá ali do nada, começa a pular. Ele adolescente, ele começa a pular, os amigos não vão deixar, né? Para com isso, cara. Tá assustado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Então, a sociedade, ela começa a tentar moldar aquela criancinha maior, o adolescente, e se não conseguir, simplesmente eles tiram aquela criança praticamente de circulação. Então, cabe a nós, pais, mães, cuidadores, amigos, né? E parentes, padrinhos, madrinhas, todos nós que amamos mesmo essa criança, que conhecemos eles desde pequenininho, sabemos do histórico da criança, cabe a gente direcioná-los, né? Com carinho, com respeito, sempre focando ali nos pontos positivos deles, né? Não deixar que essas pessoas por aí, com essas mentes, que só Jesus na causa, deixe eles muito mal, né? Porque, gente, é bem perigoso, tá?
As crianças nível 1 de suporte, adultos nível 1 de suporte, precisa mesmo de gente bacana, sinceras, pessoas boas, de boas índoles, né? Então, assim, vamos ficar de olho. E eu espero que vocês pensem, repensem aí como que vocês vão conversar com as suas pessoas autistas sobre isso. E o assunto autismo em casa deve ser uma coisa leve, tranquila e normal. Não é romântico, tá? Porque se a gente fica romantizando, aquela criança, ela começa a entender e ela começa a usar, né? Até porque o nível de suporte, eles são bem espertos, eles começam a usar aquilo como se fosse um pobrezinho coitado. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ensinar para eles que eles precisam trabalhar nas partes em que eles têm dificuldade, mas não que eles sejam incapazes de fazer. Todo mundo é capaz de fazer as coisas, cada um de uma forma. E os níveis 1 de suporte conseguem sim, tá, gente? Então, desde pequenininho já vão dando o suporte que eles precisam, porque quando cresce, o bicho pega, tá? Eles passam a ter, chegam a regredir tanto a nível 3 de suporte, tá? Quando eles ficam com muita coisa assim na mente, sem se conhecer direito, aquele monte de gente falando coisa, aí chega num lugar não dá certo pra eles, todo mundo termina uma coisa e eles não, aí começa uma coisa e não termina, e fica aquela coisa, fica todo mundo falando, ah, não presta, não serve pra nada, não faz isso, não faz aquilo. Sendo que se a criança tiver o suporte agora, ele vai entender que aquela agonia que ele tá ali para terminar aquele negócio logo, sendo que ele não tem nada tão importante assim para ele fazer, não vai tirar o pai da forca, como a gente fala, ele consegue ficar ali mais tempo, ele vai conseguir terminar aquela atividade. Então, por isso que as terapias são importantes. As terapias, a gente mantém as crianças lá, a gente não, né? Os terapeutas. Eles mantêm as crianças lá sentadas o máximo de tempo que dá para que a criança termine aquela brincadeira. Aí você fala, nossa, mas eu fico aqui 2 horas, o menino tá lá só encaixando coisa. Gente, o menino não tá só encaixando coisa, não. O menino tá fazendo um monte de coisa ali, um monte de conexão neural. Ele tá trabalhando a paciência dele, ele tá trabalhando o tempo de espera, ele tá trabalhando muita coisa, atenção. Ele tá trabalhando troca de turno, que é quando ele troca, né, minha vez, sua vez, é lá com a pedagoga. Ele tá criando vínculo com alguém, ele tá aprendendo a olhar mais nos olhos da pessoa, porque elas ficam de frente com a pessoa ali. Então, muitos até fogem, né? Não querem fazer, mas precisa, tá? Oi, Maria Ferro, boa noite, meu amor, tudo bem? Pessoal, curtam a minha live. Eu tô adorando bater papo, eu me empolgo tanto. Se eu pudesse, eu estaria aqui, vocês todos aqui, sabe assim, num estádio de futebol, e eu falando em vocês aqui, pra gente ter essa interação. Seria muito maravilhoso, né? Eu ia amar fazer algo assim. Depois eu vou pensar em alguma coisa pra gente dar uma repaginada aqui nas lives. Eu tava pensando em algumas mudanças. Aceito sugestões, tá? Quem quiser também participar da live, que tenha criança, ou que seja algum profissional da área e quiser participar aqui, me dá um toque, tá bom? Que aí a gente combina, porque eu tô só fazendo sozinha, tô deixando com que o pessoal conheça um pouco mais a forma com que eu trabalho. Trabalho não, né? Que isso aqui é um hobby, tá, gente? Tá. Mas assim, a forma com que eu lido, né, assim, com a situação, porque a partir do momento que vierem fazer live comigo, isso fica gravado, né? E aí a gente vai publicar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no TikTok. Então é um vínculo mesmo assim de imagem que a pessoa vai estar fazendo junto comigo. Então é bom que a pessoa conheça um pouco, né? O propósito do canal, do que se trata, quem sou eu, né? Quem são as pessoas com quem eu tenho contato, os lugares que eu frequento, né, de clínica, essas coisas todas assim, né? Minha vida pessoal não conta muito, porque a minha vida pessoal no momento é Davi Luca, clínica, terapias e live. E sinceramente eu tô gostando muito, tô conhecendo bastante gente, bastante coisa interessante, é muito importante, tá, gente? Que vocês leiam também, que vocês sigam pessoas que tenham a criança. Eu vou contar rapidinho, porque meu tempo já acabou, sobre uma colega que falou comigo hoje, tá? Se ela estiver assistindo, ela vai saber que foi ela, mas eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer que eu fale. Eu não perguntei se podia falar, mas eu vou contar. Ontem eu falei sobre quando procurar ajuda para a criança que você tá achando que ela tem autismo ou não, né? Essa menina, eu conheço ela há muito tempo, ela procurou ajuda, assim, desde pequena para a filha.
fez neuroavaliação, fez tudo e tal. A menina não pontuou para autismo e ficou ali naquele, né, pontua, não pontua, porque às vezes a gente fica muito assim na margem, sabe? Vem umas respostas muito assim, aí depois você tem que dar um tempo e refazer para ver o que aconteceu ali, que durante aquelas sessões não foi mostrado, o que aquela criança não conseguiu te mostrar ali. E ela fez todos os testes, fez os exames, né, auditivo, que ontem eu falei que a criança pode ter problema de audição, pode ter problema de visão, e por isso não acompanha os marcos do desenvolvimento, né, infantil, e aí as pessoas pensam que tudo é autismo. No caso dessa minha amiga, ela me falou hoje, a filha dela, gente, a filha dela tá fazendo 9 anos agora, né, e agora foi que um outro médico leu o laudo da filha dela, dos processos auditivos que ela fez, né, com a fono. A menina faz fono, tem bastante dificuldade de aprendizado, um monte de coisa. E agora o médico leu, um novo médico, e viu que a menina tem uma perda de 20% da audição. E aí você faz o quê? Vai lá e dá na cara do médico? Não, você precisa procurar logo, né? Não tô julgando ela. Eu acredito que ela tenha ido sim bons médicos que eu conheço. Mas assim, gente, procura outro profissional da área para mostrar o exame. Olha, doutor, eu fiz esse exame assim, o que que você acha? Dá uma lida. Gente, eu fuço tantas coisas que tem que eu falo, não, vou parar um pouco, porque senão eu já tô ficando surtada, é informação demais para uma pessoa só. E aí, assim que eu tenho a oportunidade, eu termino ali uma consulta, se eu ver que aquele médico ele tem ali, né, na carteira dele ali alguma habilidade sobre o que eu quero saber, eu pergunto para ele, olha, eu posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a nossa consulta, mas tem a ver com saúde? Pra ele não achar que é, né, coisa assim. E aí eu pergunto e a pessoa ou me fala, me explica alguma coisa, ou me dá um canal, olha, tem doutor fulano, ele posta coisa em tal Instagram, dá uma olhada, você vai gostar do conteúdo. Olha, vê tal coisa. Então, ali a gente já começa a ter, né, um aparato maior para poder ajudar a criança. Aí, agora que ela sabe que a filha dela tem, né, o processinho de audição ali um pouquinho diferente, diferenciado, ela vai procurar ajuda de forma mais assertiva. A fono vai procurar de forma mais assertiva, porque você fala, a criança não fala, vou passar na fono. Tá, mas só a fono, ela não vai saber te falar se sua criança é autista, se sua criança tem o problema de audição, se tiver no começo, se for pouco, sabe? A não ser que seja algo bem grave, que aí vai lá, faz um testezinho de nada e a criança já mostra que não tá ouvindo mesmo. Mas se for pouca coisa, só a fono assim de uma consulta só não vai saber te falar. É importante fazer exame, gente. Tem o Bera para audição, tá? Que é muito completo. E tem vários outros exames também que a pessoa pode fazer para ver por que aquela criança não está acompanhando os marcos de desenvolvimento. E só lembrando que quando a criança faz lá para os 2 anos, ela tem uma poda neural super importante que vai fazer com que você tenha praticamente certeza se a criança tem ou não autismo. Porque se for, por exemplo, um autismo no nível 3, ali ela já vai provavelmente perca algumas habilidades. Estou falando isso no caso do Davi, que quando o Davi fez menos de 2 anos, lá para 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, o Davi, eu já estava indo fazer, né, terapia, porque ele estava mesmo assim meio devagar, mas ele brincava, ele ria e tudo, às vezes com contexto, às vezes sem, mas depois ele simplesmente não fazia mais nada, ficou sério, um menino com cara de menino infeliz, de mau cuidado. O Davi ficou assim, ó. Você podia fazer o que fosse, ele não queria saber. Não ria com nada mais, e ficou aquele menino assim, todo sério, bem sério, sabe, esse menino? Então ficou muito complicado, então a gente precisa ficar de olho. E, tipo, deu qualquer negocinho ali, já viu diferente? Estimula, não custa nada, tá? Vai estimulando e vai vendo, vai vendo, vai vendo, a criança vai te mostrando as necessidades dela, tá bom? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Eu adorei, apesar de eu estar meio rouca, tossindo aqui um pouco. Eu gostei bastante do tema, tava pensando já em falar sobre isso, né? Um tempo atrás, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Muita dificuldade. Já vou fechar, mas vou contar um outro casinho pequenininho, porque é sobre isso, sobre esse falar e não falar. Uma vez eu estava viajando e tinha uma criança brincando na piscina da pousada.
E aí eu vi, né, que tava frio e aquela criança lá pulando, brincando e tal, eu me aproximei e perguntei pra moça, tem algum laudo, alguma coisa assim? Ela falou, a gente tá pesquisando, eu acho que ele tem o TEA, né? Ela era professora, tá? Falou que entendia um pouco, achava que ele tinha, mas que os pais não queriam. Aí ela me disse que ela era parente da criança. E aí a criança, vendo que a gente estava conversando, saiu da piscina. A gente nem notou a hora que ela saiu, que a gente estava distraído conversando. E ele ficou passando de um lado para o outro, devia ter uns 8 anos, e falando: não pode me chamar de doente, não pode me chamar de retardado. Gente, aquilo me deu uma tristeza tão grande. Que aí a moça ainda falou isso, o pessoal da casa dele, quando vai ajudar ele a fazer a lição de casa. Primeiro, quando criança de 7, 8 anos nem precisa fazer lição de casa, né? Um estresse desse. E aí os pais perdem a paciência e ficam xingando a criança, porque a criança não consegue entender a lógica daquele pensamento lá do pai e da mãe, que tá com aquela didática que a maioria das vezes nem tem a didática, né? Nem é professor, nem tá pronto. E ali um monte de coisa para fazer, um monte de conta para pagar e aquela criança ali sem ter a condição neurológica ali de aprender e os pais não entendem. Então, assim, é muito triste isso, né? Então, antes que isso aconteça aí com os filhos de vocês, prestem atenção no que está acontecendo e procurem ajuda. Ajuda profissional é sempre a melhor opção, tá bom? E venham bater papo aqui comigo e trazer as novidades que eu trago para vocês também. Beijinho, tchau, tchau e até amanhã.